Vamos fazer uma reflexão sobre religião. Religião é essencial para os ignorantes e é um atraso para os intelectuais. É um prato cheio para os políticos, né? Bom dia! Hoje são 19 de junho de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Trago no início, mais uma vez, o livro de Gonçalo Júnior, uma biografia de Rubem Alves, e aqui está. É uma pena não viver, uma biografia de Rubem Alves. Rubem Alves, como tenho dito, foi um brasileiro. Ele se formou em teologia aqui no Brasil, nasceu na cidade de Boa Esperança, no estado de Minas Gerais, cidade perto de Belo Horizonte, onde mora a ateia Ângela Oliveira. O Rubem Alves foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Depois foi aos Estados Unidos e ali fez mestrado e doutorado em teologia. Ao retornar ao Brasil, pouco tempo depois, abandonou a Igreja IPB e abandonou a crença cristã, abandonou o cristianismo. E nesse livro aqui, neste livro, aqui a história de Rubem Alves. Vou trazer aqui mais uma passagem dele na página 145 do livro. Veja o que ele diz sobre a teologia cristã. Página 145, vamos lá. Ele diz assim: a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Vou repetir. A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E isso aí é uma verdade absoluta, verdade incontestável. Não há como você refutar essa afirmação. A teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Então vou aqui trazer mais um exemplo da teologia cristã, e aí sobre a morte e sobre as doenças. Uma pergunta aqui: por que nós morremos? Por que nós adoecemos? Por quê? Vou mostrar aqui a maluquice da teologia cristã, a visão infantil e errônea da teologia cristã sobre a morte e as doenças. Em 2010, em fevereiro de 2010, fiz um artigo sobre isso, um texto, e trazendo dois exemplos aqui de casos que houve em Brasília. Então vamos aqui a meu texto sobre a ingenuidade e o erro da visão do cristianismo acerca de doenças e morte. Então vamos lá. Caro leitor, por que nós adoecemos? Por que nós morremos? O homem, ao longo de sua existência, desde a pré-história até os dias atuais, tem questionado sobre o porquê das doenças e da morte. E esse questionamento tem alimentado as diversas religiões espalhadas por todo o planeta Terra. O homem é um animal criativo. Desde as priscas eras patriarcais, atolado na ignorância, ele tem inventado ideias sob as mais diversas modalidades. Por que nós adoecemos? Por quê?
câncer, tuberculose, mal de Chagas, pneumonia, gripe, lepra e outras inúmeras doenças nos atacam com frequência. E por que nós morremos? Por quê? Doenças, desastres, violência e males súbitos levam à morte milhares de pessoas. As religiões se deliciam sobre essas indagações. Cada uma apresenta sua versão sobre o porquê das doenças e da morte. É um verdadeiro festival de ignorância. Vejamos neste trabalho como a religião cristã vê as doenças e a morte. Por que nós adoecemos? O cristianismo responde que nós adoecemos porque somos pecadores. O pecado é a causa das doenças e da morte. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, livres de doenças e da morte. Após cometerem o pecado da desobediência, surgiram então as doenças e a morte. E até hoje, ano 2010, e agora 2021, as pessoas estão pagando pelas safadezas de Adão e Eva. Ora, tudo isso é ilusão. Nunca houve Adão e Eva. Aquilo é uma lenda e não um caso real. Dessa lenda surgiu essa teologia profundamente idiota. Só para ilustrar, vejamos o que diz a Bíblia em João, Evangelho de João, Novo Testamento, Cristianismo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, entre aspas. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Fecha aspas. Os cristãos dizem que Jesus Cristo foi o homem mais inteligente de todos os tempos. Ora, essa afirmação mostra o fanatismo que infesta a religião cristã. Para os seguidores do islamismo, Maomé é que foi o homem mais inteligente do mundo, e assim por diante. Na verdade, Jesus Cristo e Maomé não sabiam de nada. Essas frases atribuídas a Jesus Cristo não vieram exatamente dele. Os padres e seguidores da doutrina cristã é que criaram essa farofa insossa. Veja, caro leitor, com atenção a frase acima. Que idiotice! Nessa passagem bíblica, Jesus Cristo cura um homem paralítico. Após curá-lo, Jesus diz a ele que não volte a cometer pecados, porque, se o fizer, ficará doente novamente. Ou seja, temos aqui a associação causal, pecado e doença. E a Bíblia está infestada dessa loucura. Ora, estamos em fevereiro de 2010. O líder religioso Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos. E ainda hoje e sempre os cristãos associam pecado a doenças. Ora, a expressão pecado se restringe às religiões. Não existe ligação alguma entre as ações praticadas pelo homem e o surgimento de doenças. As doenças vêm naturalmente
independentemente de qualquer ato praticado pelas pessoas. Elas atacam a todos, homens e animais irracionais. Ora, os animais irracionais, obviamente, não são pecadores, mas adoecem da mesma forma que os humanos. O leão, o cão, o gato, o elefante, a girafa e uma infinidade de animais adoecem, mas não pecam. Não existe, pois, esse negócio de doença que surge por causa do pecado. Crianças inocentes, apesar de o cristianismo ter criado o famigerado pecado original, crianças inocentes também adoecem. Uma criança de apenas 1 ano de idade não tem discernimento, não tem maldade, não tem responsabilidade. É um ser imaturo, dócil e indefeso. Nunca praticou, evidentemente, alguma ação maléfica. No entanto, adoece da mesma forma que um homem mau. Os hospitais estão lotados de crianças com câncer, tuberculose, defeitos congênitos, etc. E, por incrível que pareça, adoecem também crianças que ainda nem nasceram, estando ainda no útero da mãe. Isso mostra que não existe relação louca alguma entre doenças e a prática de ações más, como diz a frase acima, atribuída a Jesus Cristo. E por que nós morremos? Por quê? O cristianismo responde da mesma forma. Nós morremos porque somos pecadores. Se não houvesse pecado, o homem seria imortal. Na lenda de Adão e Eva, eles não eram pecadores, logo, imortais. Só que mais tarde eles pecaram, e aí surgiu a morte. Essa é a teologia cristã. Só para ilustrar, vejamos o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Cristianismo, Novo Testamento, entre aspas. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis, caro leitor, a mesma loucura que vimos acima, quando tratamos das doenças. A teologia cristã afirma que a morte das pessoas é uma consequência dos pecados cometidos. Ou seja, se uma pessoa morre, é porque pecou. Já que todos os homens são pecadores, então todos os homens morrerão. Eis outra ilusão. Essas ideias são frutos de um passado longínquo e ignorante. Ora, assim como as doenças, a morte vem naturalmente, independentemente da prática de pecados. A morte, ela atinge pecadores ou não pecadores. Todos os seres vivos morrem. A morte é, sem dúvida alguma, a coisa mais democrática que existe no mundo. Ela abraça os pobres, os ricos, os negros, os amarelos, as pessoas de bem, as pessoas do mal e os animais irracionais. Ora, os animais irracionais não são pecadores, porém, morrem também. Ou seja,
Para eles, a morte não é o salário do pecado. Eis a prova de que a morte não está ligada a pecado algum. E os milhares de crianças inocentes que morrem todos os dias. Milhares de crianças inocentes morrem todos os dias. Evidentemente, elas não pecam, mas morrem assim mesmo. Ou seja, para uma pessoa morrer, não há necessidade de ter cometido alguma ação maléfica, ou seja, algum pecado. Morrem de qualquer jeito, não há saída. Milhares de crianças morrem no útero da mãe por vários motivos. Nunca cometeram pecado algum, mas morrem. Ora, estamos em fevereiro de 2010. Nessa semana, 2 casos tristes chegaram ao conhecimento do povo de Brasília. Num deles, um garotinho de 4 anos de idade saiu do seu apartamento no plano piloto, ganhando o mundo. Perdeu-se pelas ruas, não sabia onde estava. Coitado, era tão inocente que não sabia o caminho de sua casa. Ele entrou num prédio parecido com o seu, pela garagem dos carros. Quando o portão vertical começou a descer, o inocente garotinho tentou sair. Não deu. Teve uma parte do corpo esmagada pelo portão. Morreu ali mesmo. Que tristeza! Obviamente, aquele garotinho era um menino inocente. Tinha apenas 4 anos de idade. Na sua inocência, nunca praticou mal algum. Portanto, nada de pecado. Porém, a morte chegou a ele. No outro caso, temos o menino de 7 anos de idade, morador de Águas Lindas, bem próxima de Brasília. O garotinho voltava da escola sob uma forte chuva. Foi levado pelas águas, caindo no enorme bueiro. Desapareceu. Depois de uma busca, seu corpo foi encontrado. Morreu. Obviamente, aquele garotinho não havia cometido pecado algum, mas a morte lhe fez companhia. A teologia cristã criou muitos monstros. É claro que não existe ligação alguma de pecado com doenças e de pecado com morte. Mostramos isso claramente acima. Ninguém adoece porque pecou. Ninguém morre porque pecou. Adoecemos e morremos porque isso é natural em qualquer ser vivo. Não é só o homem que adoece e morre. Os animais irracionais também adoecem e morrem. Todos os seres vivos passam por isso. Essa falsa associação de pecado, morte, é fruto de uma época repleta de obscurantismo e ignorância. Lamentavelmente, esse discurso tolo é propagado pelas religiões. Dessa tola teologia cristã, caro leitor, é que surgem inúmeros absurdos. Vimos em outro trabalho o problema do terremoto no Haiti. Os haitianos religiosos pensam que Deus mandou aquele destruidor terremoto para punir os pecadores. Ou seja, eles associam pecado a doenças, pecado à morte e pecado à punição. Tudo isso por causa da interferência das religiões. Como vimos, o cristianismo prega isso. Deus permite que todas as desgraças caiam sobre os povos.
ele está em tudo, já que não cai sequer uma folha de uma árvore sem a sua permissão, sem o seu consentimento. Como dizia o teólogo Rubem Alves, de fato, a teologia cristã é uma doutrina, é um edifício construído sobre absurdos. E aqui, mais um exemplo, mais um vídeo e muito obrigado.